A Terra está cheia de mistérios ocultos que os humanos mal arranharam a superfície. E um desses mistérios é a gelada terra da Antártida. Mas o que acontece quando todo o gelo derrete? Que segredos as regiões sub-zero da Antártida guardam? As condições gélidas e hostis da região mantiveram a humanidade longe de explorações profundas. Mas tudo o que descobrimos até agora tem sido uma combinação de fascinante e absolutamente assustador. De criaturas incríveis a fenômenos nunca antes vistos. A Antártida é uma terra repleta de possibilidades. E tudo o que você precisa fazer é olhar sob toda a água congelada. Junte-se a nós hoje enquanto mostramos 15 coisas aterrorizantes descobertas na Antártida que mudaram tudo. Fique ligado até o final para ver coisas bastante emocionantes. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 1. Um mundo subaquático. Atlântida é um mistério que os humanos vêm tentando desvendar há muito tempo. E parece que nossas respostas podem realmente estar nas profundezas geladas da Antártica. Atlântida é uma cidade que dizem ter afundado sob a água, nunca mais a ser vista. No entanto, algumas pessoas acreditam que nunca encontramos evidências de Atlântida porque a cidade na verdade está enterrada e congelada sob o gelo da Antártica. Além disso, há evidências de que Hitler usou as águas da Antártica para criar uma base subterrânea para si e para os nazistas, porque ninguém poderia alcançá-los lá. Digo isso porque no final dos anos 30, os nazistas mostraram interesse em visitar a Antártica. Eles foram enviados em uma expedição para explorar a área e reivindicar uma parte dela para a Alemanha. E embora a reivindicação nunca tenha ocorrido, isso não impediu as pessoas de pensar que os nazistas podem ter utilizado a Terra de maneira muito diferente. Número 2. Avistamentos de OVNIs. Como discutido anteriormente, a região da Antártica é rica em atividade alienígena. Além das chuvas de meteoros, os cientistas descobriram inúmeras espaçonaves que não se parecem em nada com o que é produzido na Terra. Claro, essas regiões são novamente remotas e difíceis de encontrar. Então, por meio de imagens de satélite, os pesquisadores encontraram formações e marcações que são evidência de atividade extraterrestre na região. Não há explicações concretas para esses sinais de aeronaves caídas e dezenas de avistamentos anuais de OVNIs que as pessoas têm na região. Caçadores de OVNIs em todo o mundo acreditam que a Antártica é o local perfeito para os alienígenas estabelecerem sua base na Terra devido à sua inacessibilidade aos seres humanos. Bem, pode haver muitas evidências para comprovar essas alegações. Número 3. Blood Falls. Na lista das coisas mais assustadoras já descobertas na Antártica, este com certeza está no top 3. Imagine encontrar um rio de sangue no meio de uma neve puramente branca. Isso poderia assustar qualquer um. Localizado no vale de McMurdo Drive, há uma cascata vermelha profunda que parece estar derramando sangue. A cascata tem 5 andares de altura e parece um jorro de sangue saindo da geleira Taylor para o Lago Bonny. Por um tempo, os cientistas na verdade não sabiam o que era esse líquido vermelho estranho. No entanto, hoje eles descobriram que essa água parece tão mortal porque Blood Falls costumava ser um lago muito salgado, que agora está isolado da atmosfera devido a formações de gelo. Como resultado, a água ficou mais salgada ao longo do tempo, e devido a esse teor de sal, simplesmente não pode congelar. A água também é extremamente rica em ferro, o que lhe dá sua cor, e não recebe oxigênio nem luz solar. E é por isso que adquiriu uma cor vermelha escura, que só pode ser vista por um helicóptero ou navios de cruzeiro que visitam o Mar de Ross. Número 4. Bússolas quebradas. Por alguma razão estranha, as bússolas nunca parecem funcionar adequadamente no Polo Norte. A explicação científica é que o Polo Norte é altamente magnético e interfere no campo magnético das bússolas. Mas por que isso ocorre? Principalmente porque os campos magnéticos da Terra se curvam ao redor da forma esférica do planeta, o que significa que as bússolas nunca serão confiáveis lá. Enquanto os cientistas sabem disso hoje e tomam medidas preventivas para evitar se perderem ou ficarem confusos ao viajar na região, os primeiros exploradores não tinham ideia de que isso era um problema. Portanto,
Muitos corpos foram encontrados na área, o que poderia ser de pessoas que se perderam e nunca conseguiram voltar. Ao mesmo tempo, alguns teóricos da conspiração acreditam que a história das bússolas é um plano para manter as pessoas afastadas de algumas áreas do continente, onde mistérios inomináveis estão sendo escondidos. E não apenas bússolas, mas também a tecnologia moderna, como sistemas de GPS, também falham em funcionar adequadamente. No Polo Norte da Terra, eles também são impactados pelo campo magnético do planeta. A razão para isso acontecer é que, essencialmente, um GPS também precisa de uma bússola para funcionar. E quando essa bússola para de funcionar, o GPS também para de funcionar. Poderia realmente haver alguma verdade em todas essas teorias de conspiração? Número 6. Fator do terceiro homem. O fator do terceiro homem não está restrito à Antártica. É um fenômeno que você pode experimentar em qualquer lugar, mas os exploradores relataram experiências extremamente intensas do fator do terceiro homem nas regiões antárticas. O fator do terceiro homem significa que você sente a presença avassaladora de alguém nos momentos de aflição, com a figura frequentemente o orientando quando você está perdido e fazendo com que você se sinta seguro. Devido às condições severas da Antártica e às horas incomuns de luz solar e escuridão, muitas pessoas têm alucinações na área, o que pode ser o que causa esse fator do terceiro homem. Exploradores relataram casos em que podem ver sombras projetadas por nada, através das infinitas planícies da região. Ernest Shackleton foi um explorador cujo grupo inteiro experimentou o fenômeno na área durante suas viagens, mas isso foi apenas o começo. A história de Shackleton é mais ou menos assim. Ele e seus companheiros estavam tentando viajar de barco para a ilha de Geórgia do Sul. Após uma jornada cansativa, eles tentaram percorrer uma estação baleeira em busca de comida e abrigo. Mas enquanto estavam caminhando, todo o grupo, composto por 3 pessoas, acreditava que outra presença misteriosa estava realmente caminhando ao lado deles. O grupo caminhou por 36 horas sobre montanhas e geleiras, e todos acreditavam que eram 4, e não apenas 3. Desde então, muitas pessoas que ficaram perdidas ou tiveram dificuldade em encontrar seu destino na Antártica relataram sentir a presença guiando-os pelo caminho certo. E pode ser algo relacionado com a depressão da situação, mas ainda assim pode ter algo a ver com a própria região antártica. Número 7. O setor proibido. Não muitas pessoas sabem disso, mas a Antártica tem um setor proibido onde ninguém está autorizado a entrar, exceto indivíduos autorizados, é como a Área 51 da região. E ninguém sabe o que realmente está acontecendo lá, o que leva todos a acreditar que cientistas estão escondendo alguns segredos. Mesmo se você tentar dar uma olhada e ver o que se encontra além daquela fronteira, você é imediatamente apreendido pelos guardas e levado para o interior, e ninguém jamais conseguiu descobrir o que acontece depois disso. As autoridades dizem que a região é protegida porque é o único local onde os pinguins imperadores são encontrados, e nenhum ser humano é permitido lá dentro para garantir que nenhum dano ocorra às suas colônias. Mas quem pode dizer que essa é a única coisa que está acontecendo nessa região protegida? Número 8. Fungos antárticos. Toneladas de micro-organismos foram descobertas na Antártica, incluindo uma espécie endêmica de fungo que normalmente prospera em climas quentes, mas de alguma forma também consegue sobreviver nos invernos frios da Antártica. Esses fungos se alimentam de madeira e estão presentes nas cabanas de madeira onde os primeiros exploradores costumavam viver. Eles são uma espécie altamente evoluída que se adaptou aos ambientes rigorosos da região, o que pode ser o motivo de serem algumas das criaturas mais únicas do planeta. Além disso, outro tipo de fungo tem crescido na região e se alimenta de recipientes de petróleo que foram abandonados pelos exploradores. Mais uma vez, é uma característica evolutiva encontrada nos fungos que só existe na área antártica e em nenhum outro lugar. Hoje, os cientistas estão tentando descobrir se esses fungos que consomem petróleo podem nos ajudar a limpar grandes derramamentos de óleo em todo o mundo. E imagine o quão fascinante isso seria. Número 9. Antigos meteoritos. Humanos não foram as únicas civilizações que prosperaram na Antártica no passado. Os cientistas encontraram evidências esmagadoras de vida alienígena que existiu na região. Mas como isso é possível? Bem,
devido à quantidade insana de chuvas de meteoritos que o lugar recebe. Parece que seres intergalácticos adoram esse lado do mundo. Enquanto meteoritos caem em todo o mundo, a quantidade deles na Antártica é impressionante. O primeiro meteorito na Antártica foi descoberto em 1912. E desde então, cientistas encontraram várias regiões ricas em meteoritos em toda a Antártica. Isso pode ser devido às condições frias e secas da região, que preservam os fragmentos rochosos de forma mais eficaz. No entanto, os meteoritos também são mais fáceis de serem avistados em quilômetros e quilômetros de gelo. O leste da Antártica, em particular, é conhecido por ter as camadas superiores de sua terra cobertas por vastas concentrações de meteoritos que fazem parte da Terra há bilhões de anos. Mais de 20.000 amostras foram coletadas e o número só continua a aumentar. O maior meteorito já descoberto também foi encontrado na Antártica, pesando 18 quilogramas. Além disso, pesquisadores também encontraram um pedaço de Marte na região, o que mostra que a Antártica é definitivamente um ímã para a atividade intergaláctica e realmente não há outra explicação. Número 10. As pirâmides mais antigas do mundo. É difícil imaginar pirâmides sendo descobertas em qualquer lugar além da região quente do Egito, onde os faraós viveram e governaram. Mas e se eu dissesse que a Antártica já foi lar de uma civilização que construiu e viveu em pirâmides para sobreviver ao ambiente da região? Os geólogos convencionais nunca entenderam realmente como a vida poderia realmente prosperar na extrema Antártica. Mas essa descoberta pode ser a resposta para tudo. Em 2016, os cientistas capturaram imagens de satélite da região que mostraram uma formação estranha emergindo do gelo. Embora a região fosse extremamente remota e perigosa de se alcançar, eles acreditavam que isso era um sinal de uma pirâmide feita pelo homem na Antártica. As estruturas se pareciam quase com as do Egito, mas a verdade é que a pirâmide antártica é muito maior do que a grande pirâmide do Egito. A única razão pela qual elas não são tão comentadas é que os cientistas nunca foram capazes de alcançá-las. Isso abre a possibilidade de ancestrais humanos antigos terem vivido e prosperado na Antártica. Em algum momento, acredita-se que um continente existiu, e alguns pesquisadores também acreditam que toda uma civilização tenha vivido na Antártica, embora todos os sinais de sua existência estejam agora enterrados sob a neve. E, vamos encarar, é bastante fácil de acreditar, dada toda a evidência. No entanto, alguns geólogos realmente acreditam que porque essa estrutura em forma de pirâmide está localizada na cadeia de montanhas Ellsworth, ela é o pico da cadeia. Em qual história você acredita? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Número 11. Monte Arribos. A maioria das pessoas acha difícil acreditar que a Antártica abriga toneladas de vulcões. Afinal, a região é completamente coberta de gelo e não pode ser um local onde lava derretida entra em erupção, certo? Errado. A ilha de Ross é o lar de 4 vulcões diferentes, sendo que 3 deles estão inativos. O quarto é chamado Monte Arribos e tem aumentado sua atividade vulcânica nos últimos 30 anos, fazendo os cientistas acreditarem que ele pode ser capaz de mais atividade vulcânica no futuro. No que diz respeito ao Monte Arribos, o vulcão está cheio de magma líquido e lagos de lava antigos que fervem há cerca de 1,3 milhão de anos. O Monte Arribos é uma das maravilhas mais misteriosas do mundo e também um dos vulcões mais ativos já descobertos na região da Antártica, com uma altitude de até 3.800 metros. No entanto, isso é tudo o que sabemos sobre a natureza desse vulcão, devido ao fato de estar localizado em uma região extremamente remota e perigosa, com condições climáticas imprevisíveis. Mesmo assim, um grupo de cientistas escalou o pico em 2013 e encontrou organismos vivendo dentro do calor do vulcão. Eles também descobriram várias cavernas de gelo com micro-organismos crescendo no solo, considerados algumas das descobertas mais únicas já feitas na região da Antártica. Número 12. Buracos de gelo. Em 2017, o mundo testemunhou um buraco do tamanho da Irlanda se abrindo na Antártida, conhecido como Polônia. O buraco se estende por 78 mil quilômetros e é o maior buraco a se formar na região desde a década de 1970.
O buraco foi formado devido à água salgada quente nas partes mais profundas do mar. Esses buracos são cientificamente conhecidos como buracos de criocônio, que são compostos de gelo e poeira. Eles consistem em partículas de rocha e até micróbios minúsculos. Eles tendem a absorver o calor do Sol, o que faz o gelo sob eles derreter, resultando na formação de buracos que fazem parecer que a Terra está desmoronando sobre si mesma. Segundo os cientistas, esses buracos podem ser uma combinação das condições oceânicas incomuns e do clima na Antártida, combinado com tempestades intensas. Normalmente, ocorrem na região com ventos semelhantes a furacões. O buraco então se forma à medida que o vento empurra todo o gelo para o lado com uma intensa força. A verdade é que esses buracos são realmente mais graves do que parecem. Eles contêm quantidades extremas de vapor de água, um poderoso gás de efeito estufa que aquece o mar e intensifica os ciclones que estão por vir. Com previsões de que esses buracos costeiros se tornem cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas, a ideia do tipo de desastres que eles podem trazer é verdadeiramente terrível. Os cientistas ainda estão determinando o que mais esses buracos fazem, mas todos sabemos que eles se enchem de água, que pode sustentar a vida de micro-organismos adaptados ao frio no verão. Número 13. Gelo cantante. Não é surpreendente encontrar gelo na Antártida, mas gelo cantante. O que isso significa? Quando os pesquisadores saíram para estudar a mudança do gelo na Antártida, ficaram surpresos ao se deparar com um glaciar cantante. Isso mesmo, a plataforma de gelo Ross está sempre produzindo música. Conhecida por ser a maior plataforma na Antártida, com o tamanho total da França, a plataforma de gelo Ross emite um som misterioso, quase uma melodia, devido aos ventos que sopram sobre as dunas de neve. Os ventos batem contra a superfície das dunas e criam vibrações que produzem tons sísmicos contínuos. Assim, a plataforma está sempre cantando. E embora os sons não sejam audíveis para os ouvidos humanos, os cientistas usam sensores sísmicos para ouvir as melodias. Eles descrevem esses sons como extremamente tristes e melancólicos por algum motivo, o que torna o fenômeno assustador. A canção foi descoberta por acidente quando os pesquisadores usaram sensores sísmicos para investigar outros comportamentos da placa de gelo, mas desde então descobriram que, à medida que o ambiente muda, a música também muda. Agora eles usam a canção para monitorar a estabilidade e vulnerabilidade da plataforma de gelo, acompanhando qualquer colapso, quando a música se transforma em uma cacofonia. Isso os deixou pensando se um dia os glaciares também começarão a cantar canções audíveis pelos ouvidos humanos. Número 14. Florestas tropicais e fósseis. Falando em sinais de vida, a região da Antártida também abriga florestas tropicais. Dada a climatologia do local, é difícil imaginar árvores e criaturas tropicais vivendo lá, quanto mais prosperando. No entanto, é possível. A verdade é que antes da Antártida se tornar um deserto congelado após a Era do Gelo, na verdade, era uma região tropical e quente, com florestas tropicais sobre florestas tropicais. Alguns até acreditam que havia civilizações inteiras vivendo nessa região quente. No entanto, apesar disso, todos esses vestígios foram congelados no tempo, deixando para trás fósseis e evidências surpreendentes desse passado. Isso acabou quando o gelo cobriu a Terra. Esta é uma teoria popular porque cientistas descobriram várias amostras de madeira fossilizada, árvores tropicais e impressões de folhas que comprovam a existência de florestas tropicais na região. Além disso, os cientistas também encontraram toneladas de fósseis de animais marinhos, aves e até dinossauros do período Cretáceo, o que só seria possível se a Terra já tivesse sido quente. Além disso, a região está repleta de fósseis de uma espécie de besouro que viveu cerca de 20 milhões de anos atrás, e após pesquisas, descobriu-se que esses insetos só poderiam ter existido em um clima quente. Todas essas descobertas têm levado as pessoas a se questionarem se a Antártida poderia esconder florestas tropicais em suas profundezas. E se for o caso, que tipo de novas criaturas e talvez até civilizações vivem lá? Número 15. Lagos subterrâneos. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento em geografia sabe que lagos e oceanos são dois tipos completamente diferentes de corpos d'água. No entanto, o Oceano Antártico não segue as regras. Em 1970, os cientistas tiveram uma suspeita de que um ecossistema totalmente diferente existia nas águas da Antártida, algo que nunca havia sido visto antes.
As águas da Antártida contêm lagos inteiros em seu interior, cerca de 400 lagos, na verdade. Esses lagos ficam a até 3 quilômetros de gelo, e os cientistas acreditam que se formaram durante a separação da Antártida do antigo supercontinente Gondwana. A razão pela qual esses lagos continuam fluindo, em vez de congelar nas águas sub-zero da Antártida, é devido à pressão subaquática. O Lago Vostok foi o primeiro de seu tipo a ser descoberto nos anos 1990. É também o maior lago subglacial já encontrado na região, localizado a 2,5 quilômetros abaixo do gelo. Uma amostra da água do lago foi retirada e sua temperatura foi medida em negativo 3 graus, apesar de estar coberta por gelo por mais de 20 milhões de anos. No entanto, a descoberta mais significativa ocorreu em 2014 no Lago Willemse, quando os cientistas encontraram lagos e ecossistemas inteiros compostos por micro-organismos e outros sinais de vida que existem dentro desses lagos. E o que é aterrorizante é que essas espécies não foram expostas à luz do sol por milhões de anos, mas ainda existem e crescem usando metano e amônio como fontes de energia. Isso também significa que existem grandes possibilidades de todo um sistema de lagos, estuários, rios e até vulcões sob as águas da Antártida. No entanto, estudá-los é desafiador, considerando o quão difícil é para os cientistas olharem sob toda essa água congelada. No entanto, nunca diga nunca, certo? Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual dessas incríveis descobertas da Antártida mais te aterrorizou? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like. Até a próxima!